E aí, rapaziada, como estamos? Aqui é o professor Thales Andrade na área, no portal Silvio Sandi, para fazer um curso novinho em folha para vocês, da nossa querida matéria, para você que quer ser ou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ou até analista tributário da Receita Federal. A gente vai falar da matéria de legislação aduaneira. Assim como quem está estudando para auditor já me encontra lá no curso de comércio internacional, agora eu estou em legislação aduaneira também aqui para vocês, trazendo todo um curso cheio de novidades, com banca nova no pedaço. Então a gente vai tentar trazer de uma forma, não como a ESAF costumava cobrar, porque a ESAF a gente tinha já um legado aí das provas de ajudante de despachante, um nível de detalhamento talvez que não fosse muito o foco para as carreiras de auditor fiscal e de analista tributário. Então a gente vai tentar reencaminhar vocês, né? Vamos fazer um ajuste de ponteiros aí para que você tenha um melhor aproveitamento do curso. Não quero então mais ter um nível de detalhamento de instrução normativa para cima de vocês que não vai ser cobrado na prova. Eu quero que vocês não fiquem malucos com essa matéria, eu quero que vocês tenham um bom entendimento de tudo que cai nela, mas sem precisar entrar nos detalhes que a próxima banca não vai cobrar, tá? Então o nosso comprometimento aqui é ainda, como o repertório de legislação aduaneira é muito focado ainda nas questões da ESAF, porque tradicionalmente foi ela que faz há 30 anos essa matéria, é a única que cobra a legislação aduaneira pura, digamos, em si, foi só a ESAF que a gente tem um repertório. A ideia é que a gente vá inserindo alguns elementos de outras bancas para cobrar esses tributos, sempre numa linguagem aduaneira, nunca numa linguagem de direito tributário. Tomem cuidado, porque a gente tem diferenças, porque se você pega uma banca totalmente desavisada, que vai te cobrar a legislação de IPI, por exemplo, né, ou IPI vinculada à importação num viés de Código Tributário Nacional, de CTN, você vai errar. Porque não é aquela redação que é mais em vigor, ou ela, professor, mas está lá vigente, está lá, não foi revogado. Mas a gente tem na legislação aduaneira muitos acordos internacionais que acabam derrogando ou suspendendo a eficácia de dispositivos aí do próprio CTN, que não se aplicam mais, por exemplo, base de cálculo, preço normal, conceitos que não existem, que estão lá no CTN, mas não existem mais, que a linguagem aduaneira já os adaptou, tá? Então, vem comigo, vocês vão estar comigo aí nesses próximos longos encontros para desbravar o mundo maravilhoso da legislação aduaneira, né? Vocês deixam aqui na tela então já os meus contatos, vou ter aqui professor Thales Andrade, quem me acompanha já pode mandar qualquer dúvida, questionamento. O curso eu vou sempre lembrar que é um curso de legislação aduaneira que vai envolver tanto o auditor fiscal quanto o analista, e aí eu separo quando a matéria é para um e para outro. Estou com um Instagram, pessoal, novinho, só com assuntos aduaneiros e de comércio internacional. Eu atualizo todos os dias, sempre notícias, a gente troca muita ideia por ali, tenta deixar vocês sempre vivendo e respirando nossa matéria, que é uma matéria que está em profunda transformação, com um monte de coisa acontecendo no mundo, esse mundo que anda uma loucura. E o meu Facebook, eu tenho um Facebook que é o professor Thales Andrade, que acabo replicando as publicações do próprio Andrade Aduaneiro também, de rede social, né? Se for ficar com uma, eu fico com o Instagram. Acho que todo dia você dá uma olhadinha, vê o que está acontecendo ali de notícia, de novidade, entendimentos do Supremo, etc., que vão servir para o seu estudo da matéria. Então, é uma maneira de ficar sempre acompanhado. Claro, mesmo tendo um curso novinho aqui em folha, tá? E aí você tem meu contato pessoal, a gente troca ideia, você pede sugestões, dúvidas, críticas, elogios, reclamações, né? Claro, ninguém é de ferro, seres humanos, todos nós erramos também. Espero poder fazer o meu melhor com vocês. E aí, já começamos o baile trazendo bibliografia. Então, bibliografia vai continuar sendo nossa Bíblia, vai ser o nosso regulamento aduaneiro, Decreto 6759. Professor, onde eu encontro? Site básico de vocês é o Planalto. planalto.gov.br, você vai digitar lá a legislação, Decreto 6759, joga no Google também que vai aparecer o regulamento. O ideal é pegar a versão do Planalto. Por quê? Porque a versão do Planalto tem essa atualização aqui pelo Decreto 8010, também de maio de 2013. Tá? Então ele traz a versão mais atualizada. Além disso, temos instruções normativas também, às vezes, em alguns tópicos, que são importantes para a sua prova. Não estão no site do Planalto, essas estão no site da Fazenda, que é o idg.receita.fazenda.gov.br. Pode ser que na administração nova
do Bolsonaro ali, com o novo Ministério da Economia, pode ser que isso modifique o endereço, mas eu acredito que não, ele vai redirecionar, ele é novo até esse endereço, e lá você encontra todas as portarias, atos declaratórios da Receita, instruções normativas da Receita, desde 1900 e lá vai pedrada, tá? Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é a estrutura antiga, no novo Ministério da Fazenda, talvez o MIDIC, temos a legislação dentro do Ministério da Fazenda, mas para eventual consulta ainda, pode ser que eu encontre alguns diplomas com a portaria CSEX 23 ali. Livros. Professor Rodrigo Luiz continua sendo aí um grande colega, um grande amigo, gosto muito do livro dele, se querem um livro, é o que eu recomendo para concurso, é o Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. Agora pela Juspodium, versão agora a edição de 2018, acho que está na 7ª edição, ainda não tenho, eu tenho todas as anteriores, tenho que comprar essa. Capa Royce também é uma opção que vocês encontram no mercado, tem uma edição de 2018 pelo que eu vi, tá? Eu prefiro do Rodrigo Luiz, minha opinião pessoal, ok? Na verdade bem melhor, é mais a resolução de questões, tudo eu gosto mais do professor Rodrigo Luiz. Trouxe ainda um livro muito bom do mercado que apareceu, que é sobre imposto de importação, que é do professor Rosaldo Trevisan, lá, o auditor fiscal que faz o regulamento aduaneiro, que aí é um caráter mais profundo, você que às vezes se apaixona pela matéria e quer mais bibliografia, o Imposto de Importação e o Direito Aduaneiro Internacional, livro lançado também em 2018 pela Aduaneiras, é uma bibliografia atualizada, mas aí já vai, digamos, um pouco além do que você precisa. Se você quer um livro, né, para ter um material de acompanhamento, fica com o Rodrigo Luiz, é a minha dica, a minha melhor opção. Joia? Show de bola! Nosso curso, como é que ele está estruturado? Olha só, a estrutura do nosso curso, meus queridos, ela vai seguir o seguinte, eu tenho uma estrutura de assuntos que vai se pautar ainda pelo edital de auditor fiscal da Receita Federal de 2014. Por quê? Porque o auditor de 2014, não teve em 2014 a prova de analista tributário. Então ele é mais amplo que a própria prova de analista tributário. A gente só não tem um tópico ali que é alíquotas de PIS e COFINS, que cai para o analista e não cai para o auditor. Então eu vou dar todo o conteúdo de auditor, sempre faço isso, que é maior que a de analista, e já vou contemplando os tópicos de analista. E aí eu vou dizendo o que não cai. Eu vou dizendo, exceções, suspensões e isenções de PIS e COFINS importação, isso não cai para o analista. Isenções e suspensões de IPI, isso não cai para o analista. Exame de similaridade, isenções e suspensões de I, isso não cai para o analista. Valoração aduaneira, isso não cai para o analista. Eu vou dizendo e separando para vocês, tá? À medida do que cai, o que não cai. Na prática, ali vamos dizer que 20% do analista tributário, o edital do analista é menor que o de auditor em matéria de legislação aduaneira, uns 20%. A próxima banca de vocês pode ser que nivele e iguale tudo isso, né? Alguma coisinha talvez não, porque eu tenho alguns tópicos que são de competência privativa do auditor fiscal e é por isso que a ESAF fazia questão de cobrar só para o auditor. Mas a tendência é haver uma convergência entre os dois editais ainda maior, tá? Porque eu tenho tributos, por exemplo, que caem só para auditor e não tem explicação por que foi excluído do edital do analista, por exemplo. Tem coisas que não tem explicação no mundo e no mundo dos concursos não é diferente, joia? Então eu faço em grandes temas, grandes assuntos, vocês vão encontrar as aulas no portal Silvio Sandi, todas segmentadinhas ali, né? A gente está elaborando, eu estou fazendo ao mesmo tempo uma planilha em que eu separo bloco a bloco qual que é o assunto e vocês, professor, eu quero revisar só exame de similaridade de imposto de importação. Você já sabe qual que é o bloco sem precisar assistir toda a aula. Eu acho que é um ganho tremendo para vocês quando vocês chegarem no nível de nirvana, né? Naquele nível, agora eu vou quebrar tudo de comércio, ou melhor, de legislação aduaneira ou de comércio internacional, quero só estudar o tópico X. Você sabe onde encontrar sem perder muito tempo. Então, eu reorganizei o edital, né, colocando em grandes assuntos, em grandes temas. Então esse curso ele vai melhorando a cada vez que a gente começa um curso novo, 2019, tudo novo, governo novo, legislação nova, um monte de coisa acontecendo, a tendência é a gente melhorar também as nossas aulas. Então o primeiro assunto que eu abordo é o assunto jurisdição aduaneira, em que eu tenho definições e competências aduaneiras também. Então dentro desse grande bloco de assuntos, começo pela parte constitucional, tá?
Então, antigamente eu começava pelos sistemas, etc. Agora eu começo pela legislação pura, desde a parte constitucional, que cuida de comércio exterior, aí começo a comparar já com a estrutura infraconstitucional, falando de conceitos do que é administração, do que é jurisdição, os conceitos de território, portos, pontos de fronteira, alfandegamento, recintos, algumas questões de competências, né, que a gente tem constitucionais, e a fiscalização de controles aduaneiros de veículos, para finalizar essa parte introdutória. Então, se você está acompanhando pelo regulamento, o decreto 6759, você vai ver que tem uma identidade. Começa essa parte de definições, no primeiro livro. No segundo livro a gente vai para o imposto de importação, que é o que a gente trata aqui, que é o imposto mais importante da nossa matéria. Vai cair questão sobre ele, batata, 1, 2, 3 questões sobre imposto de importação. Aí eu trabalho num grande tema agora, o regime geral. Eu prefiro trabalhar ele como um regime geral e depois um regime de tributações diferenciadas. Então, no regime geral, a gente vai estudar alguns fundamentos constitucionais do imposto de importação, né? Quais são os tributos que incidem de uma maneira geral sobre o comércio exterior. Depois eu vou falar, olha, o que é produto, o que é bem, o que é uma mercadoria. Depois eu entro no campo das definições do que é um produto estrangeiro, produto nacional, nacionalizado, desnacionalizado. Tudo isso para destrinchar conceitos do fato gerador material do imposto de importação. Aí eu vou abordar com vocês o imposto de importação em si, quem é sujeito ativo e passivo, incidência, fato gerador, base de cálculo, alíquotas. Vejam que vai se repetir essa lógica, né? O imposto, sujeito ativo passivo, sujeição passiva, incidência, as hipóteses de incidência, o fato gerador, a base de cálculo e as alíquotas. Isso vai se repetir para tudo. Vai se repetir para o II, para o IPI, para PIS, para COFINS, tudo importação, né? PIS, COFINS importação, IPI importação, ICMS importação, imposto de exportação. Então vou ter que olhar os sujeitos, ativo, passivo, base de cálculo, alíquota, fato gerador. Para cada um deles você tem que estudar tudo isso. Vai cair, isso é batata. Cai a estrutura dos impostos, que são impostos e tributos aduaneiros, essencialmente aduaneiros, que competirá a vocês, meus queridos, fiscalizar. Então, falo de jurisdição, das definições, falei do regime geral. Vou falar de regimes diferenciados do imposto de importação. Por exemplo, um que aparece só para o auditor fiscal é o de, a gente chama de RTMNI, que é a tributação de mercadorias não identificadas. Curiosamente só cai para o auditor, então eu faço menção lá, ó, o RTMNI só cai para o auditor. Aí depois eu falo, tributação simplificada, opa, tributação simplificada cai para o auditor e para o analista. Ah, tributação especial, para o auditor e para o analista. Tributação unificada, para o auditor e para o analista. Depois eu tenho a parte de pagamento do imposto, restituição e compensação. Só cai para o auditor fiscal de novo. Então a gente vai trabalhando com isso, tentando esquematizar. Nesses dois cursos, quando é o tópico só para um ou para os dois, tá? Depois eu tenho a questão de imunidades do imposto de importação, o controle exercido pela Receita Federal. Isso para ambos. Aí, continuando, vou ter isenções e reduções do imposto, que são os benefícios fiscais que eu tenho para o II, a questão da similaridade, a reimportação e pagamento e restituição e compensação. Vários deles são pontos que caíram, pelo menos na afinada ESAF, né? Serão pontos que eram dedicados somente aí para o certame de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então eu tinha somente para o auditor fiscal a possibilidade aí de cobrança de restituição, similaridade, isenções e reduções. Vai manter isso, professor? É especular, é chover molhado, não dá para dizer. O fato é que, cara, está no regulamento aduaneiro, estuda isso aqui, estuda. A chance, na minha opinião, é de ampliar para o analista tributário, começar a cobrar isso. Não há sentido aqui, lógico, de cobrar isso só para auditor, tá? Pode cobrar para o analista também, não é questão de lançamento, né? Aqui não estamos falando de competências privativas de auditor fiscal. Então, cairia para os dois. Eu estudaria para os dois, até para ter um entendimento do todo da matéria de legislação aduaneira. Beleza? Claro que isso vai ser facultativo para vocês, eu só faço a menção. Então, eu falei
tudo do imposto de importação, quanto a parte geral, quanto os regimes diferenciados, que já vai tomar um tempão da gente, porque a legislação aduaneira, o tratamento que a banca vai exigir de vocês é os regimes de exceção. É justamente as desonerações que vocês têm que administrar, né? Porque a legislação aduaneira, ela cuida de tributos que são essencialmente extrafiscais, em que eu quero desestimular a importação ou estimular a importação, ou desestimular a exportação, estimular a exportação. Então eu tenho que controlar. Quando eu desonerar, eu tenho que controlar. E aí eu tenho isenções, reduções, suspensões, regramentos específicos de cada um desses tributos que vocês vão administrar enquanto auditores, enquanto fiscais. Falamos do imposto de importação, vou para o imposto de exportação. Veja que a lógica vai seguir a mesma. Ó, eu tenho o imposto de exportação, sujeito ativo, passivo, a incidência, o fato gerador, a base de cálculo, as alíquotas, o pagamento, incentivos fiscais na exportação. Esse cara aqui eu dou uma bela sublinhada, porque quando eu dou aula lá em comércio internacional, eu falo, ó, lá em comércio internacional vocês vão encontrar temas que caem para a legislação aduaneira na prova de auditor. Então veja, eu tenho uns 5 assuntos ou 6 assuntos que eu estudei em legislação aduaneira e eu vejo de novo em auditor fiscal e em comércio internacional. Então, e tem um assunto deles que é muito grande, que é regimes aduaneiros. Então não precisa, lógico, ver 2 vezes. Você estuda uma vez só, vai valer para as 2 provas, tá? Eu vou nivelar sempre pelo conteúdo mais completo. Eu acabo gravando tudo em legislação aduaneira e vou pedir para o Silvio lá inserir isso que cai no edital também de comércio internacional. Olha, eu vou avisando ele, esse tópico vale para lá também, esse também, esse também. O cara que está estudando comércio vai ver lá. Mas a minha dica é ele ver em legislação aduaneira e já estava indo ao mesmo tempo em comércio internacional. É indiferente isso aí, tá? O fato concreto é que com a base de edital que a gente tem, vai cair para os 2, está previsto para os 2. Não tem prejuízo nenhum para vocês, só aumenta o estudo de vocês, né? Vimos o II, vimos o IE, vamos ver o IPI importação. Então vejam, é o IPI vinculado. A gente não está estudando em legislação aduaneira o IPI legislação interna, o IPI interno, porque o IPI interno é matéria de legislação tributária. Vocês vão ter o professor específico lá de imposto de renda, pessoa física, imposto de renda, pessoa jurídica, IPI interno. Para mim, a matéria, a banca, a ESAF dividia, ó, IPI interno é legislação tributária, IPI vinculado, importação, é legislação aduaneira. Então ele separa esses 2 universos, apesar do imposto ser o mesmo, são fatos geradores diferentes, tá? Então vocês vão ver, claro, muita semelhança lá e cá, mas eu olho o viés da importação, o viés aduaneiro. E aí a gente vai ter que estudar, eu falo em vinculado, a mesma coisa, o imposto, o sujeito ativo, o sujeito passivo, a incidência, o fato gerador, base de cálculo, alíquotas, quando é que eu tenho imunidades. Além disso, vai pedir isenções e suspensões, quando que eu não pago esse imposto, e isso só cai para o auditor fiscal. Depois do IPI, seguindo essa cadeia lógica, eu vou pegar a PIS/PASEP importação e a COFINS importação. É interessante vocês também notarem que, porque a legislação aduaneira, eu pego como se fosse uma PIS/PASEP vinculada e uma COFINS vinculada. Eu não estou querendo estudar, olha só, nem cobrar PIS/COFINS mercado interno, que incide sobre o faturamento e nem está previsto no edital de vocês, ou muito menos, né? A COFINS sobre faturamento de mercadorias no mercado interno. Não cai, não está previsto. Diferente do IPI, né? IPI interno está previsto, mas PIS e COFINS mercado interno talvez uma menção em direito tributário ou até constitucional, mas não na legislação tributária. Na legislação aduaneira a gente tem previsão. Então a gente vai estudar a PIS/PASEP quando o fato gerador for importação, a COFINS quando o fato gerador for importação. Da mesma forma que as demais, ó, sujeito ativo, passivo, incidência, fato gerador, base de cálculo. O que os caras esqueceram? O estagiário esqueceu. Nessa lógica, opa, em todos eu tinha previsão de alíquotas, ó, alíquotas aqui. Vamos colocar então junto alíquotas, porque tem um detalhe bem interessante, inclusive, de PIS/COFINS importação, que a gente vai falar do adicional da alíquota, que tem que cair.
Esqueceram, pessoal, simplesmente esqueceram. É um slide só, a gente fala bem rápido, mas alíquotas tem que estar prevista, tem que entender o todo do tributo, né? Então a banca antiga, a finada ESAF, já foi tarde, né? Acabou aí esquecendo, o estagiário esqueceu de colocar esse ponto. Eu vou adicionar para vocês, porque inclusive no edital de analista tributário está previsto alíquotas de PIS e COFINS. Aí a ESAF gostava de ser cruel, porque para o auditor ela pedia, de 2012 e 2014 ela cobrou questões que era isenções, suspensão, pagamento e redução de alíquotas, que eram os programas específicos de seu regramento. Então ela era cruel, porque ela ia justamente em pontos específicos, que é um cara crachá, uma decoreba danada. Então ela tinha que ir isenções, suspensões, regramentos específicos de PIS importação, COFINS importação, e a gente vai dar uma manhãzinha aqui para vocês aprenderem especificamente a cobrança desses assuntos aqui, tá? De isenções e suspensões de PIS, COFINS, importação na matéria de vocês. E isso aqui só cai para auditor, dá um trabalhinho, porque a parte de maior decoreba que a gente tem na nossa matéria, pode ser que a próxima banca não venha com esse viés de sacanear o candidato numa questão dessa, seja uma questão mais inteligente, como não tem sido as da ESAF, tá? A da ESAF tem sido bem para sacanear, infelizmente, sacanear candidato. Era assim nesse aspecto aqui da PIS e COFINS. Segue o baile. ICMS. Opa, ICMS também importação, professor, aqui, ó. O ICMS importação. ICMS vinculado. Ora, se eu tenho o IPI vinculado, a PIS, COFINS vinculada, o ICMS também, fato gerador vinculado à importação, não é o ICMS mercado interno, não é o circulação mercadorias mercado interno. A banca cobra então o imposto sobre operações de circulação de mercadoria, prestação de serviço de transporte estadual, intermunicipal, vinculado à importação. É esse que a legislação aduaneira vai te cobrar. E ainda vai te pedir sujeito ativo, passivo, fato gerador, alíquotas, né? A questão da base de cálculo aqui também, ó, ficou devendo, eu trago a base de cálculo para vocês. Isenções e imunidades, pagamento do imposto e controle pela Receita Federal. Falta então, vamos colocar base de cálculo. Está faltando na estrutura do ICMS importação a base de cálculo aqui. Aí seguindo adiante, um tema que curiosamente colocaram só para auditor fiscal, que é o adicional ao frete, renovação da marinha mercante e a taxa do mercante. Né? Posso colocar como adicional do frete, mais a taxa de uso do sistema mercante, é mais um tributo que está vinculado à nossa legislação aduaneira. CID Combustíveis, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico vinculadas à importação, a CID Combustíveis importação, também é objeto da sua prova e, curiosamente, aparece no edital de comércio internacional. O estagiário deu uma cochilada, deixou passar, não deletou lá do edital de 2014. Então é um tema que aparece para ambas as provas. Vocês vão ver esse assunto replicado lá em comércio internacional. Tranquilo, nada de errado quanto a isso. Então essa é a parte de tributos em espécie aduaneiros que a gente estuda. Aí a gente entra depois, vimos todos os tributos, vamos ver um assunto que é exclusivo de auditor, que é a apuração da base de cálculo. A apuração da base de cálculo na legislação aduaneira, ela se chama valoração aduaneira. E isso não contraparalelo no CTN, na legislação interna, decorre dos acordos da OMC, que a gente estuda lá em comércio internacional. O acordo de valoração aduaneira, que implementa o artigo 7º do GATT, é um acordo internacional, um acordo negociado na rodada Uruguai, que é implementado pelo Brasil, pela Receita Federal e é objeto da sua prova. Então, olha só, eu tenho legislação aduaneira, um tópico exclusivo, né, que na verdade é puro de comércio internacional, que a Receita Federal se vale de entendimentos, de interpretação da própria OMC. Então, valoração aduaneira é um assunto que só cai aí para o auditor fiscal da Receita Federal. Tem um tópico que é a legislação aduaneira do Mercosul, que aí ele quer te cobrar um pouquinho do entendimento que os códigos do Mercosul já estão adotando para a legislação. A internalização dessa legislação também no Mercosul é um entendimento que cai para o auditor fiscal. Então ele é meio exclusivo só para o auditor fiscal, esse tópico aqui. Aí passado, então, todo esse entendimento, esses fundamentos da legislação aduaneira, a gente entra no operacional.
O operacional muda muito, pessoal. A ESAF cobra isso para o ajudante de despachante, cobrava, né, por exame de formação e capacitação dos ajudantes. Para a gente aqui, a gente vai transitar num nível muito mais light, porque para o auditor fiscal não cai tanto procedimental. A mudança, primeiro, está muito calcada em instruções normativas, há uma mudança mensal, para não dizer diária, né, da instrução normativa. Então a gente vai ver como está arquitetado o despacho na legislação básica da Declaração Única de Exportação, da Declaração Única de Importação, fato gerador, hipóteses de cancelamento, de suspensão, etc. Então ele é muito conceitual, é muito operacional aqui. A gente começa estudando a parte operacional pelos sistemas que o Siscomex, que é de mercadorias, e o Siscoserv, mas o Siscomex principalmente, é um tema de comércio internacional. Então eu lembro sempre que tem que replicar lá. Aí você vai ver de tudo. Você vai ver procedimentos gerais, que também é tema de comércio internacional, ó. O que é uma importação, uma exportação, conceitos clássicos. Os serviços aduaneiros em si, quais são os serviços que são prestados juntos à aduana. O que é despacho? Despacho é a ação de fiscalização propriamente dita, do lado da importação, do lado da exportação. Eu tenho as modalidades de despacho, documentos que instruem esse despacho, casos especiais de importação, de exportação previstos, espécies de declaração, declaração de importação, ó. Essa declaração de importação já está até defasada, porque agora é declaração única do INPE, declaração única de importação. O novo portal Siscomex mudou esse conceito. Então a declaração de exportação não é mais DE, vai ser DUE, declaração única de exportação, veja as mudanças, e na importação vai ser do INPE, tá? Aí eu tenho a conferência, o desembaraço, hipóteses de cancelamento, o que é o lançamento dos impostos na importação, como é que ocorre, né, por homologação, conceitos importantes como avaria, extravio e acréscimo de mercadorias. Depois eu tenho ainda responsabilidade fiscal por essa situação de extravio, de falta, que aí esse tópico só cai para o auditor fiscal por um detalhe muito simples, é lançamento. Quem faz lançamento? Auditor fiscal. A competência privativa lá do 142, parágrafo único do CTN, traz na legislação aduaneira pro auditor fiscal fazer isso aqui. Então só cai para ele esse assunto. Seguindo aqui o baile. Depois do despacho em si, né, dessa matéria clássica, a gente enfrenta a fiscalização de bagagem, que é o despacho de bagagem. Aí no âmbito do Mercosul, a gente estuda também a questão da mercadoria abandonada. Temos ainda regimes aduaneiros, e aí é um tema que cai bastante lá em comércio internacional. Então tem regimes aduaneiros especiais aplicados em áreas especiais. Isso está tema de comércio internacional, então vocês vão estudar. E é o tema que mais cai, mas o maior e o que mais cai na sua prova é regimes aduaneiros especiais, tá? Não vai esquecer disso. Aí eu tenho ainda, caminhando para o final, a questão das infrações. Vou ter, então, infrações, penalidades, sanções, a questão da mercadoria abandonada. Na verdade, eu trabalho aqui, né? Não sei por que eu coloquei aqui, pessoal. Mercadoria abandonada, eu trabalho aqui porque depois do abandono eu tenho o perdimento, que é a penalidade mais importante da legislação aduaneira. Depois do perdimento, eu tenho todo o estudo desse processo de perdimento, eu vou para destinação da mercadoria, que é a etapa final, e as multas que a gente tem na importação e na exportação. Ele meio que copiou a parte toda de infrações do regulamento aduaneiro e quer que você entenda e tenha conhecimento sobre isso. Seguindo adiante, a gente vai para os procedimentos especiais e os crimes aduaneiros. Então eu tenho, depois de infrações, eu tenho procedimento de controle, que aí é o canal cinza, né? A questão do subfaturamento, das retenções de mercadorias. Vou enfrentar os crimes, que é o caso o crime de contrabando, descaminho, o princípio da insignificância aplicado ao descaminho.
E tenho ainda a representação fiscal para fins penais, que é competência exclusiva do auditor fiscal. Então esses dois assuntos aqui só caem para o auditor. No edital de 2014, a ESAF inovou em relação ao de 2012, pedindo um tópico que não havia, que é jurisprudência do Supremo, só do STF, não pede STJ. Pode ser que, vindo um CESP, a gente evolua para a jurisprudência do STJ, né? Seria bem bacana. Mas é só jurisprudência do Supremo. Jurisprudência do Supremo, em matéria de legislação aduaneira, ela não é tão vasta assim. Por quê? Porque tem que ter enfrentamento constitucional, né? Afronta direta, não afronta reflexa à Constituição. E a gente vai ver que em termos de legislação aduaneira, ela é muito infraconstitucional. Então a gente vai ter casos no Supremo quando? Quando enfrentar tributos. Tributos têm base constitucional. Quando enfrentar lá entendimentos sobre IPI, entendimentos sobre PIS/COFINS, entendimentos de ICMS, entendimentos do imposto de importação. Mas não o operacional, as infrações, tudo isso, os crimes não têm base constitucional. A gente acaba não tendo jurisprudência sobre isso. Mas é bacana, pode ser que a sua próxima banca bote STJ na jogada. Aí fica legal, porque aí a gente tem um vasto universo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para enfrentar juntos, tá? Então, esse assunto é o assunto que sempre cai alguma coisa, né? Eu acredito que, como é a matéria, é um ponto novo que foi trazido pela ESAF, vai ser mantido pela banca posterior aí para vocês, e aí a gente dedica, para não confundir vocês, apesar de eu ir falando a jurisprudência ao longo de toda a matéria, eu gosto de dedicar um ponto específico do final do curso só para a jurisprudência do Supremo, porque acho que é muito válido você ter tudo organizado, inclusive porque a gente está com muita jurisprudência bacana que vai cair na sua prova. A gente está com muitos casos de IPI sendo julgados pelo Supremo, IPIs vinculados à importação. Tivemos reviravoltas importantes aí, que eu acredito que vai ser a próxima jurisprudência a cair na sua prova. Então, tranquilos? Prontos para embarcar na espaçonave da legislação aduaneira? E aí então a gente encerra por aqui esse bloco de apresentação. Ficam os meus contatos aqui. Eu volto no próximo bloco para começar o assunto do começo, né? A gente começa enfrentando então a jurisdição aduaneira em si e seus conceitos básicos para a nossa matéria. Então um grande abraço e eu já estou voltando.